Hérnia de disco e dor nas costas. Qual o tratamento adequado? Qual o melhor tratamento? Qual a linha de tratamento científico? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje através dessa live, tá? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 11 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.700 pessoas. Lembrando que no meu primeiro ano de formado, apenas por 2 meses, eu fiquei trabalhando em clínicas ambulatoriais por plano de saúde. A partir desses 2 meses, os atendimentos foram só particulares, para a glória de Deus, e por isso a minha experiência é de atendimento individual. Não há atendimentos coletivos de ambulatórios, a gente atende um para um paciente por vez, com 45 minutos a 1 hora e 15 por atendimento, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de hernia de disco com ou sem radiculopatia, que é aquela hernia de disco que provoca somente dor na lombar, ou aquela hernia de disco que provoca dor na lombar, mas que irradia para glúteo, virilha, genital, coxa, joelho, perna, pé, gera dormência, formigamento, agulhadas ou choques. Tá bom? Então fica aí que você vai entender tudo que a nossa experiência tem trazido no tratamento desses pacientes, tá bom? Então vamos lá, o que é a famigerada hérnia de disco? Então, entre cada vértebra a gente tem um disco que tem a função de amortecer o impacto do dia a dia. Só para você ter uma ideia, quando a gente está sentado, a gente tem a carga da gravidade incidindo sobre a nossa cabeça e pressionando todos esses discos. Eu costumo explicar para o paciente que o modelo de hérnia discal é como se fosse um sanduíche com gelatina no meio. Quando você pressiona esse sanduíche, a gelatina esparrama pelas bordas desse sanduíche, né? Das duas fatias de pão. Só que quando ela esparrama por essas bordas, tem ligamentos, cápsulas articulares, nervos, gordura, nervos que inervam o próprio nervo naquela margem ali da coluna. E por isso a dor pode ser propagada para outras regiões. É muito comum que uma hérnia cervical gere dor na face, dor na ATM, dor de cabeça, e que se confunda com enxaqueca ou com neuralgia do trigêmeo, mas na verdade é uma hérnia de disco cervical que está provocando sintoma. Na lombar não é diferente. A hérnia de disco na lombar, a depender do nível que ela pressiona a raiz do nervo, os sintomas são completamente diferentes. E é por isso que a gente brinca aqui na rede social que os pacientes, eles podem ter 18 apresentações clínicas completamente diferentes. Caio, do que você está falando? Eu estou falando que, por exemplo, vamos imaginar aqui que hoje eu atendi 10 pessoas. Na verdade foram 5, mas vamos imaginar que foram 10. Todas elas têm um diagnóstico de ressonância com hérnia de disco. Todas elas têm dor no mesmo lugar. Dor lombar que irradia para glúteo, coxa, perna e pé com dormência, formigamento, agulhada, choques e queimação. Beleza? Todos apresentam a mesma coisa. Você, como leigo, acredita que quanto mais tratamento esse paciente receber, melhor. Verdade ou não? Se você comprar um pacote de tratamento numa dessas franquias famosas de fisioterapia, você vai receber. A franquia promete, me pague 3 mil, 5 mil reais, que você vai receber maca de flexo de extração, vai receber osteopatia, vai receber pilates, vai receber RPG, vai receber o método Mackenzie, vai receber PNF e por aí vai. Você vai se encantar com esse modelo de negócio. E realmente, não à toa, esse modelo de negócio se sustenta há muitos anos na área da fisioterapia. Só que quanto mais as pesquisas científicas vão saindo, mais a gente vai entendendo que quanto menos, melhor. Como assim menos, quanto menos, melhor? Porque várias intervenções que a gente faz na fisioterapia para o paciente com dor, elas podem se somar e agravar o quadro por uma sensibilização periférica e uma sensibilização central, ou um fenômeno de wind-up, de escapes de dor, ou flare-up. Esses fenômenos, eles exacerbam o sintoma do paciente. Por isso, na maioria das vezes que um paciente com dor crônica chega com hérnia de disco, com ou sem radiculopatia, com irradiação ou não, a gente geralmente restringe praticamente tudo que ele está fazendo de tratamento. De tratamento, não de estilo de vida. Então, se ele caminha, ele vai continuar a caminhar. Se ele trabalha, ele vai continuar a trabalhar. Se ele pega peso com uma criança pequena, carregando no colo para colocar no berço, porque não tem suporte familiar, nem tem babá em casa, ele vai continuar fazendo tudo isso. Mas se ele está fazendo pilates para melhorar a dor, se ele está fazendo RPG para melhorar a dor, se ele está fazendo musculação terapêutica para melhorar a dor, se ele está fazendo acupuntura para melhorar a dor,
Quando ele chega no meu tratamento, eu vou explicar por que ele vai precisar parar tudo que ele está fazendo, se ele quiser seguir o que eu estou falando. E não se engane, eu perco muito paciente com esse discurso. Eu não só ganho pacientes como vocês veem por aí. Eu perco muitos pacientes que ainda acreditam que quanto mais é melhor. Tá? Então, por que que eu perco? Porque se o paciente acredita que recebendo 3 técnicas ao mesmo tempo ele vai melhorar mais e ele de fato melhora, não faz sentido o que eu tô falando, não é mesmo? Só que aí a gente entra num ciclo vicioso. Como é que é esse ciclo vicioso? Esse problema que o paciente me procurou, ele vai aparecer de novo. Ele vai acontecer outra vez. Não é questão de se, é questão de quando ele aparecer. E quando ele aparecer, se você receber esses tratamentos de modelos de franquias, você vai continuar dependendo desse tratamento para conseguir alguma melhora. E geralmente, quando você repete um tratamento, esse tratamento vai perdendo efeito, seja ele fisioterapêutico ou medicamentoso. Eu não sei se você, que é fisioterapeuta, está me ouvindo aí, já teve a experiência de atender um mesmo paciente anos depois, 1, 2, 3 anos depois, o paciente que voltou para você, e que naquela época, claramente na sua ficha de avaliação, aquele paciente com hérnia de disco ele tinha preferência direcional. Só que agora, na sua avaliação, esse paciente não tem mais preferência direcional. Por não ter mais preferência direcional, você se confunde. Ou a preferência direcional desse paciente mudou. Ou o paciente com aquele mesmo movimento que ele melhorava meses, anos atrás, ele está piorando agora. E você fica perdido sem saber o que aconteceu. Então, basicamente, a gente só precisa entender que as coisas mudam. As coisas mudam. O paciente simplesmente ele pode ter ficado refratário por ter recebido tratamentos inadequados, tá bom? Então a gente precisa entender esse aspecto e a gente vai seguir o roteirinho aqui, tá? Explicado que a hérnia de disco ela é uma extrapolação dos limites territoriais daquela vértebra, como naquele modelo de sanduíche com a gelatina, se eu pressiono o sanduíche, a gelatina se esparrama e pressiona o nervo, isso aí que seria uma hérnia de disco. E tem várias modalidades de hérnia. A hérnia começa com um leve abaulamento, ou seja, como se a gente pressionasse pouquinho o sanduíche e achatasse a gelatina, tá? E depois ela vai gerando desidratação, envelhecimento, o estilo de vida ruim, tabagismo, álcool, baixa hidratação, inatividade, vão gerando desidratação discal. E o disco vai ficando mais escuro na ressonância. Depois da desidratação e do abaulamento, ele vai gerando uma protusão, que é quando o disco perde a sua forma, mas que mesmo com a perda da forma, ele não está pressionando uma raiz nervosa. Beleza? Tá claro até aí? Depois de uma protusão, ele pode virar uma hérnia de disco extrusa. Ou seja, o limite geográfico, o limite territorial daquela vértebra foi extrapolado por aquele núcleo que está dentro do disco e lesionou as fibras de colágeno que estão ao redor desse disco. Ao lesionar essas fibras de colágeno, esse núcleo vai para fora do disco e pressiona várias estruturas que têm o que a gente chama de nociceptores, que são sensores, não são sensores de dor, são sensores. O que determina se esse sensor ativado vai produzir uma dor é a percepção de ameaça implícita que você tem baseado nas suas experiências prévias. Então, se, por exemplo, vovó teve uma crise de hérnia de disco e se recuperou instantaneamente em 3 dias, e ela acreditou que foi a injeção de corticoide que melhorou ela. Ela tomou uma duodecadron na emergência e ela melhorou absurdamente no dia seguinte que ela tomou a duodecadron. Eu acredito que foi a história natural do problema. Porque eu não sei se você sabe, mas a história natural da hérnia de disco é muito clara. Muito clara em que sentido? Você tem períodos de melhora espontânea. O primeiro período é de 72 horas. Você teve a crise, em 72 horas você tende a começar a melhorar. O segundo período é de 10 dias. Em 10 dias você está sensivelmente melhor do que a crise. Ainda está ruim, mas está sensivelmente melhor do que a crise. O terceiro período é de 6 semanas. O quarto período é de 12 semanas. E o quinto período é de 1 ano. Então, alguns pacientes com hérnia de disco, sem fazer nada, já tem pesquisa que mostrou pacientes que foram somente observados e seguiram a vida, com pacientes que receberam tratamento medicamentoso, fisioterapêutico, bloqueio e por aí vai. E os pacientes melhoraram da mesma forma em 1 ano. Ou seja, a história natural do problema é extremamente favorável em 96% dos casos. A maioria esmagadora dos casos, a história natural é favorável à sua recuperação. Tá bom? Então, explicado aí o que é hérnia de disco, você precisa entender que impactos funcionais são completamente distintos entre diversas manifestações de hérnia de disco.
Qual que é o impacto funcional mais clássico? O paciente começa a ter dificuldade de dobrar o tronco para vestir-se, escovar o dente, sentar no vaso sanitário, alcançar algum objeto no chão e por aí vai. O segundo impacto funcional mais comum é o mancar, porque a dor irradiada na perna é tão severa que o paciente evita jogar o peso do corpo de forma. Ele não percebe isso, tá? O paciente evita jogar o peso do corpo de forma automática na perna que a dor irradiou. Se a irradiação da dor da hérnia de disco for bilateral, por exemplo, de um lado ela desce até o pé, de outro lado ela desce só até a coxa, na linha do joelho. Geralmente, o padrão antálgico, o padrão de proteção, o padrão de alívio que esse paciente vai assumir é o padrão de flexão de tronco. Então, ele vai andar meio corcunda para abrir espaço na raiz nervosa para que aquela raiz nervosa comece a respirar, a receber mais oxigênio, beleza? Então, impactos funcionais completamente distintos, pacientes completamente diferentes, como eu te falei no exemplo, 10 pacientes diferentes podem chegar até mim hoje com dor no mesmo lugar e terem manifestações clínicas completamente diferentes e precisarem receber tratamentos completamente diferentes. Mas qual que é o problema que a gente tem aí? Esse paciente, quando ele chega com hernia de disco, ele já chega com a guiazinha protocolar de ortopedista. A guia do plano de saúde, né? Como é que funciona a guia do plano de saúde? A guia do plano de saúde, ela prescreve 10 sessões protocolares e revisão com o ortopedista para saber se você tá de alta. Só que essas 10 sessões protocolares são baseadas em alongamento, em fortalecimento, em eletroterapia, ultrassom, infravermelho, eletroestimulação nervosa transcutânea, terapias por ondas de choque, enfim, recursos que clínicas ambulatoriais têm e que utilizam para tratamento dessas condições. Só que a gente sabe, hoje, baseado em ciência, que o tratamento desses pacientes ele precisa ser ativo. Ah, Caio, mas você falou fortalecimento, fortalecimento é ativo. Só que geralmente esse fortalecimento que é praticado nas clínicas são fortalecimentos superficiais de maneira isolada. Por exemplo, se sua dor é só na lombar, vão colocar fortalecimento de paravertebral, que é a musculatura lá da lombar. Então, a dor, como eu falei anteriormente, ela é produzida no cérebro através de um desencadeamento de um reflexo do nociceptor. O nociceptor avisa para o cérebro que tem algo ali gerando sensibilização. O cérebro, baseado na experiência prévia, vai definir: vou produzir dor para essa pessoa entender que tem algo errado. Ou não vou produzir dor. Por exemplo, o exemplo de vovó. Na segunda crise, vovó estava extremamente tranquila, não apresentou desespero nenhum, porque ela tinha uma experiência prévia extremamente positiva, onde em 3 dias ela melhorou sozinha no primeiro episódio. É claro que quanto mais episódios o paciente tem, mais chance de cronificação o paciente vai ter, mais chance de incapacidade e de sofrimento psicológico associado a condição dele. Só que a gente fez uma brincadeira. Ó, vovó, vamos tentar não tomar um remédio para ver se em 3 dias você não melhora sozinho? Ela não melhorou sozinha, tentou tomar um remédio no terceiro dia, eu não deixei ela tomar. E aí, no quarto dia, ela melhorou sozinha. Então, em 4 dias, ela melhorou sozinha sem tomar remédio. Então, aqui não é um. Eu não estou encorajando você a não tomar remédio, tá? Ninguém merece passar por uma crise dessa, de ter dor e não ter nenhum suporte de alívio. Não sou contra remédio, não. Eu só quero te explicar que quando você atribui a causa da sua melhora a um recurso, você fica dependente daquilo. E quando você fica dependente, a gente já tem de casos de pacientes com hernia de disco, por exemplo, que entrou com Dorflex simples, insistindo em não ir para o médico, se automedicando em farmácia. Quando foi para o médico, dipirona mais anti-inflamatório não esteroidal, que gerou um agravamento de um quadro de retocolite ulcerativa e de gastrite enantiomatosa leve com refluxo. Então, um terceiro médico que avaliou esse paciente passou todas essas drogas analgésicas anti-inflamatórias junto com protetor estomacal, daquela classe de inibidores de bombas de prótons, que é o Nexus, né? O esomeprazol e por aí vai. Mesmo assim, o paciente começava a ter colateral. Ele ficava com menos dor enquanto usava o remédio, mas tinha colaterais gastrointestinais severos, ao ponto de culminar em sangramento digestivo. Até que ele atribuiu que ele tem alergia anti-inflamatória, que ele não pode tomar anti-inflamatório, e ele chegou para tratamento com a gente porque ele não queria mais tomar remédio. Então, como você pode perceber, se você ficar dependente do tratamento, você vai ter consequências não intencionais. Nenhum tratamento é somente bom, pessoal. O meu tratamento, ele tem efeitos colaterais. Por exemplo, eu tenho um paciente que
ele sofreu um efeito colateral indireto do meu tratamento. Ele não me falou que estava fazendo pilates nem academia, que ele não queria parar a atividade física. Ele falou que estava fazendo somente o meu tratamento. A gente passou um combo de 12 séries de exercício para ele melhorar da dor. Ele de fato melhorou da dor, só que quando ele foi para academia ele agravou o problema e ele voltou achando que a gente fez exercício demais. E aí eu perguntei para ele: "O que mais você fez? Porque essa dose que eu te passei, ela é ínfima. Não é que nunca ela vai causar dor em ninguém, mas é uma dose tão pequena que a probabilidade de causar dor é muito ínfima, né? É muito raro. E nessa consulta ele veio com a esposa e a esposa entregou. Não, é que ele foi pra academia. Eu falei pra ele não ir, mas ele foi pra academia. Eu falei, ah, mas você faz academia? E aí eu fiz toda a explicação da quantidade de exercício que entra na dose que é terapêutica pra dor e da quantidade de exercício que entra numa dose que não é terapêutica e que é até agravante do problema. Todo paciente com dor nas costas, seja por hernia de disco ou não, ele vai ter fatores irritativos e ele vai ter fatores aliviadores. Então, se ele não fala sobre o que ele está fazendo na rotina dele, de exercício, de, de terapêutica para dor mesmo, a gente dá um tiro no escuro. Porque a gente tá alcançando uma dose terapêutica e ele tá fazendo mais do que deveria em outras atividades. E, cara, Caio, por que que você não conversa com os colegas para tentar ajustar a gente? O ego nas classes profissionais é muito grande. Se eu ligo para um educador físico e falo, olha, a gente está num protocolo onde esse paciente está com 16 séries uma vez por semana, porque ele só tem tempo para fazer uma vez na semana. Se você fizer mais do que isso, você vai agravar o quadro dele. E o educador físico não aceita, por exemplo, se você liga para o instrutor de Pilates, olha, esse paciente ele não pode fazer o reformer dentro de uma especificidade da direção lateral direita. Ele, não, mas a gente está fazendo na direção lateral direita para alongar o quadrado lombar, que é a região que dói. Ele não vai concordar, porque a visão dele não é que é ruim, não é que é uma visão pior do que a nossa, não é isso, é porque para aquele momento de crise não é uma visão adequada para o paciente que está sofrendo com crise de coluna, com dor, com hérnia de disco. Então, o lugar que dói não é um marcador preciso de como o tecido está. Então, se dói no meu quadrado lombar lá atrás, embaixo do bumbum, não quer dizer que é ali que está a lesão, que é ali que eu tenho que alongar, que é ali que eu tenho que fortalecer. Pode estar doendo ali por causa do medo de rodar o tronco, porque esse paciente, antes da crise, ele fez um movimento de rodar o tronco para alcançar um objeto no banco de trás do carro. Essa experiência prévia não assimilada essa, essa experiência prévia mal assimilada, negativa, de experiência de dor intensa, faz com que o paciente crie memórias ruins daquele movimento que você está expondo. Então, geralmente, não são todos, os instrutores de Pilates eles têm essa visão biomecânica, de fortalecimento de core, de alongamento, de trabalhar a região da dor, ou de trabalhar com exercícios com um repertório de movimento muito grande que vão ferir princípios clássicos, como de preferência direcional. Se o paciente está melhorando com extensão, tem uma fase que ele não pode fazer flexão. Se o paciente está melhorando com flexão, tem uma fase que ele não pode fazer extensão. Se o paciente está melhorando no plano lateral direito, tem uma fase que ele não pode fazer o lateral esquerdo. E como o Pilates tem muito repertório e a visão do instrutor geralmente não é essa mecânica e cognitiva funcional, os tratamentos se conflitam, se chocam. Não é que Pilates não presta e que meu tratamento é superior, não é isso. É porque para aquele momento o Pilates não é a arma para aquele paciente. Já o paciente que está na fase final de reabilitação, que a gente já pegou todas as direções, múltiplas direções, sem dor, rodando para a direita, rodando para a esquerda, fazendo extensão, fazendo flexão, com gravidade, sem gravidade, alternando força, e esse paciente já está numa fase de quase alta. Fazer pilates nesse momento não é risco para esse paciente agravar. Não é risco de somar volumes de atividades para quebrar a capacidade que o paciente tem e a demanda que você está impondo a ele, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com esses pacientes com hernia de disco, porque quanto mais experiência ruim esse paciente vai tendo, mais difícil de tratá-lo, de tratar esse paciente, vai ser cada vez mais difícil de tratar esse paciente, beleza? Então, até aqui você entendeu o que é hérnia e quais são os impactos funcionais que ela gera, tá? Agora, quais são as opções de tratamento que esse paciente tem? Bom, a gente tem o tratamento fisioterapêutico antigo, né? Forno de Bia, eletroterapia, água quente,
tratamento extremamente antigo. Não é que não funcione, mas é extremamente antigo e tem pouca evidência científica de que um paciente vai melhorar com isso. A gente tem um tratamento fisioterapêutico moderno. O tratamento, ainda sobre o tratamento fisioterapêutico antigo, ele, em sua maior parte, ele é passivo. E qual é a diferença de um tratamento passivo para um tratamento ativo? O tratamento passivo, o paciente recebe procedimentos e técnicas. Então, geralmente, ele deita numa maca e fazem por ele diversas coisas. Tem um colega me ligando aqui, mandando a minha comida favorita e tá, enfim, me agoniando. Já botei no modo avião aqui o celular para não atrapalhar vocês. Onde é que eu tava? Quem está acompanhando aí? Eu tava onde, pessoal? Tratamento fisioterapêutico antigo, passivo versus ativo. Então vamos lá. Quando o tratamento é passivo, o paciente geralmente deita e recebe uma técnica. Então ele deita numa maca e recebe osteopatia, quiropraxia, ventosa, liberação miofascial, acupuntura, massagem e o que mais, pessoal? Uma porrada de técnica que o paciente recebe. E essas técnicas funcionam. O paciente sai melhor da consulta. Só que em 72 horas a 7 dias, esse paciente volta a ter dor. E porque ele volta a ter dor, ele continua dependente daquele terapeuta, daqueles recursos eletrofísicos, analgésicos e terapias manuais em geral. Qual que é a sacada aqui? O tratamento ativo, baseado em entendimento do problema através da cognição, e o tratamento ativo baseado num efeito regulatório do sistema nervoso central, que a gente chama de efeito top-down, onde a gente ativa mecanismos internos do cérebro que abrem a torneira de liberação de analgésicos. Esses tratamentos ativos são baseados em exercício físico. Mas não é, pessoal, você ir na Centauro, comprar um tênis verde cana e sair correndo na praça da sua cidade. Não é você ir na Centauro, comprar seu tênisinho vermelho e sair malhando na academia da esquina. Não é sobre isso que eu tô falando. A gente tá falando sobre uma especificidade, sobre entender se esse paciente tem preferência direcional, tem habituação, ou se você, através da comunicação, vai ter que utilizar um terceiro recurso que chamamos de violação de expectativa. Simplesmente para abrir a luz no fim do túnel que esse paciente pode melhorar com o seu tratamento. E aí a expectativa positiva alta, né, vai reduzir a desesperança de tratamentos anteriores, vai reduzir a frustração de tratamentos anteriores e vai criar um campo neurofisiológico que a gente chama de um campo antinociceptivo ou anti-inflamatório. O sistema nervoso desse paciente vai estar no espectro que é favorável a ele se recuperar. Tudo por causa desses mecanismos aí, tá? Então, tudo que você receber de procedimento e técnica é passivo, tudo que você fizer participar é tratamento ativo. Só que o tratamento ativo não pode ser geral, ele precisa ser específico dentro desses 3 parâmetros que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Toda hérnia de disco é cirúrgica? Eu sou categórico em te dizer não. Em 2022, no NES, a NES, né, a North American Spine Society, presidida então pelo Todd Wetzel, que é um neurocirurgião, mostrou uma pesquisa onde, quando o paciente era avaliado na entrada da emergência, com base numa avaliação mecânica de movimento, e ele respondia com analgesia mediada por movimento, que é o que muitos chamam de hipoalgesia induzida pelo exercício físico, 78,4% dos pacientes saíam da lista de cirurgia. Toda hernia de disco é cirúrgica, se você pesquisar bem aí, você vai ver que na pandemia, várias cirurgias eletivas dos grandes hospitais foram desmarcadas. E quando as cirurgias eletivas começaram a serem remarcadas, os hospitais ligavam para os pacientes, olha, já podemos operar você, vamos lá. E muito mais de 60% dos pacientes desistiram da cirurgia porque tinham melhorado. E eles tinham melhorado em grande parte pela história natural que eu falei anteriormente. Então a gente precisa ficar ligado para ter convicção que nem toda hérnia de disco é cirúrgica. Apenas 4% dos casos evoluem para cirurgia. Apenas 10% dos casos precisam de tratamentos complementares, como bloqueios transforaminais epidurais, medicações antidepressivas, analgésicas, opioides e corticosteroides. Então, 90%, 90 a 96% dos casos são geridos exclusivamente por terapias de movimento.
Sejam elas por prescritores de exercício na educação física ou sejam elas por prescritores de exercício na fisioterapia, de preferência musculoesquelética. Tá bom? Então, não, nem toda hernia de disco é cirúrgica. E Caio, como diferenciar a que é cirúrgica da que não é cirúrgica? Bom, eu vou dar algumas dicas aqui, mas essas dicas são generalistas e toda generalização é burra, tá, pessoal? Nada do que eu vou te falar aqui substitui uma avaliação musculoesquelética do seu caso, seja ela presencial ou seja ela por teleconsulta, tá bom? Bom, estamos em outubro e de janeiro para cá a gente indicou 3 pacientes para cirurgia. 3 pacientes. Olha que a gente atende uma média de 5 pacientes por dia, 25 atendimentos na semana. Então a gente atendeu muita gente. 3 casos a gente indicou para cirurgia. E quais eram as características desses casos? Bom, primeiro ponto. O paciente poderia apresentar um ou mais desses sintomas. O paciente apresenta febre junto com a dor, incontinência urinária ou fecal, perda de peso sem motivo, dor secundária a um trauma que é do acidente ou déficit neurológico progressivo. O que seria o déficit neurológico progressivo? Imagina que você está no dia 1 de crise e você levou na linha do tempo do dia 1 até o dia 15. No dia 1 você estava muito ruim, no dia 3 você estava pior ainda. No dia 7 ainda pior. No dia 11 ainda pior. No dia 15 ainda pior. Com o passar do tempo, você só tem piorado e perdido a força dos membros inferiores. Se a hérnia for cervical, perdido as forças dos membros superiores. Então, por exemplo, eu já atendi paciente com crise de hérnia que não tolerava levantar o braço. Quando chegava aqui nessa altura de 90 graus, fadigava completamente, o braço arqueava completamente. De perda de força, de inibição antálgica, né? A musculatura é tão inibida de tanto sofrimento que o nervo está passando pela compressão da raiz feita pela hérnia de disco. Então, essa piora é progressiva com déficit neurológico, com fraqueza muscular em grupos musculares específicos. Caio, quais são os grupos musculares específicos? Bom, a gente avalia flexor de quadril, extensor de quadril, flexor de joelho, extensor de joelho, rotador interno e rotador externo de quadril, dorsiflexor no tornozelo e plantiflexor no tornozelo. Para você que é leigo, basicamente, se você está em crise de hérnia e não consegue ficar na ponta dos pés, mesmo que você esteja apoiado com os braços, você tem uma perda de força importante numa raiz que sai ali de L5 e S1 aproximadamente. Se você não consegue ficar nos calcanhares, elevando a ponta dos seus pés para se equilibrar nos calcanhares, você perdeu a força do dorsiflexor. Se você não consegue esticar o joelho, você perdeu a força do quadríceps. Então, essa perda de força com a piora progressiva é um sinal de que esse paciente precisa de uma cirurgia. Ainda assim, já atendi pacientes nesse quadro que chegaram para mim não só com a perda de força, como também com o pé caído, que é um caso clássico, né, de hérnia de disco com radiculopatia. A pressão do nervo é tão severa que inibe a musculatura que levanta a ponta do pé e o pé do paciente fica caído. Quando o paciente começa a andar, ele começa a andar com aquela marcha de paciente que teve derrame, né, que teve acidente vascular encefálico, o vulgo chamado antigamente como AVC, né? E ele anda assim para não arrastar o dedão do pé no chão, porque o pé tá caído. Então, se ele andar normal, ele arrasta o dedão no chão, tropeça e cai. Então, ele faz uma báscula com o quadril para que o pé faça um arco para ele conseguir dar o passo. Então, ó que louco. Quando a gente avaliou esse paciente estava com o pé caído há 3 semanas. A gente mandou para um ortopedista que a gente conhece. O ortopedista avaliou e falou: não, volte para cá, que eu não te opero antes de 6 semanas. Porque isso aí pode ter uma resolução natural. Olha que coisa linda. Quando esse paciente voltou para mim, a gente começou a utilizar técnicas combinadas de irradiação, usando a força do tronco para ativar a musculatura e eletroestimulação funcional. Essa eletroestimulação funcional é, ela começava a estimular aquela musculatura que levanta a ponta do pé. E essa musculatura que levanta a ponta do pé começou a se recuperar. E o paciente começou a parar de fazer aquela marcha adaptada, onde ele tinha que fazer aquele arco que eu expliquei anteriormente. Então, lembra bem do que eu falei no início dessa live. Você está em crise, existem vários pontos no tempo
que a própria história natural do problema, seu sistema imunológico, seu sistema neurológico, vão fazer de tudo para você se recuperar. Então, ponto no número 1 do tempo é 72 horas. O segundo ponto é 10 dias, o terceiro ponto é 6 semanas, o quarto ponto é 12 semanas e o quinto ponto são 52 semanas, 52? Um ano, né? Então, como eu te falei, existem pesquisas que separaram pacientes em grupos e um grupo não fez nada e fez só placebo e o outro grupo fizeram tratamentos convencionais, como osteopatia, quiropraxia, fisioterapia, medicação, corticoide, e os dois grupos melhoraram da mesma forma. E, gente, esse estudo é do New England Journal of Medicine, tá? O New England Journal of Medicine é a maior revista médica do planeta. Então, estudos muito bem conduzidos metodologicamente, que mostram que tanto fazer fisioterapia como fazer cirurgia dá o mesmo resultado em um ano. E fazer a cirurgia diminui a dor mais rápido, mas não recupera a capacidade funcional. A capacidade funcional você vai recuperar na fisioterapia. Então, se você escolher a cirurgia, tá tudo bem. Você está escolhendo um procedimento que tem riscos de infecção, sepse e morte, por exemplo. Você está escolhendo um procedimento que pode gerar consequências para o resto da sua vida e que pode ser a salvação da sua vida, eu entendo. Mas entre escolher um procedimento que tem tanto risco e escolher fazer a fisioterapia, Caio, preferiria fazer a fisioterapia e somente na falha da fisioterapia fazer a cirurgia. E como que eu vou identificar que a fisioterapia falhou? É muito simples. Se você está com um fisioterapeuta músculo-esquelético, um fisioterapeuta especializado em dor, e seu tratamento já ultrapassou 12 semanas, e você não reconhece nenhuma melhora em 12 semanas comparado à primeira consulta que você encontrou seu fisioterapeuta, você está sendo um paciente refratário. E aí não quer dizer que você pode estar fazendo tratamento errado, esse fisioterapeuta pode estar entregando tudo errado para você. Mas se ele estiver entregando o tratamento certo, pode ser que você tenha se tornado um paciente refratário. O que é um paciente refratário? É aquele paciente que simplesmente dá olá para meus amigos aí, Rodrigo Tainá, Dr. Carlos Barbosa, Fernando Torres, grande Ana Forbino, grande Jussi, saudade Jussi, Matheus Borges, Cariele Walter e Aldrin Figueiredo, beleza? Dando um tchauzinho aí para todos vocês que entraram aí, tá? Já me perdi de novo, tá vendo? Toda vez que eu falo com vocês eu me perco. Então quem tá acompanhando, joga aí nos comentários, tá falando de que mesmo? Ah, do paciente refratário, né? Então, tem algumas pesquisas que mostram que quando você recebe um tratamento incorreto, durante 21 dias, quando você tem uma dor aguda, sua chance de cronificar aumenta em 4 vezes. Então, vamos dar um exemplo que aconteceu com a gente, né? Eu atendi uma paciente, que eu tratei essa paciente por 3 meses, um quadro de hernia de disco sem radiculopatia. Ela tinha dor lombar irradiada para glúteo e parte proximal da coxa. Não descia para perto do joelho, não descia para a perna, não tinha nada na perna. E antes de chegar para mim, essa paciente tinha feito vários tratamentos: acupuntura, RPG, osteopatia, quiropraxia, liberações. A liberação miofascial ela era encantada, porque ela ficava 3 dias inteiros sem dor. E isso parece uma maravilha, né? Nossa, eu sofro com dor crônica há 6 anos. Essa técnica aqui de liberação é a única que me deixa 3 dias inteiros sem dor. Só que ela não estava consciente que ela sentia esse alívio e se tornava cada vez mais refratária. Quando a dor voltava, voltava do mesmo jeito. E ela já estava dependente dessa tal liberação miofascial. E o último tratamento que ela fez foi um tratamento com ozonioterapia retal. Perdão o termo. Ozonioterapia retal. Verdade, retal. Venderam a ozonioterapia retal, segundo ela, R$ 5.000, para ela fazer 10 sessões. E a promessa era: é antibacteriano e vai matar a bactéria que está gerando sua dor nas costas. Ela fez o tratamento, investiu uma grana. Graças a Deus ela não tem nenhuma privação financeira, mas se tivesse, seria uma paciente extremamente frustrada, muito mais frustrada do que já era quando me encontrou. E ela chegou muito desacreditada para o meu tratamento. E aí eu comecei a mostrar uns artigos para ela, que eu tenho aqui no computador, que eu mostro nas minhas aulas,
mostrando que o nível de expectativa do paciente determina o tratamento, que a expectativa dela estava muito baixa com o tratamento e que não era por causa de mim, apesar de existir um conflito de interesse ali, onde eu vou estar sempre querendo vender o meu tratamento para o paciente, porque eu acredito no que eu faço. Eu acredito que o meu tratamento transforma a vida dos pacientes. Então, eu vou ter sempre um viés querendo vender o tratamento para o paciente. Apesar desse viés, ela comprou o tratamento e eu expliquei que a chance dela responder de forma demorada ia ser grande por causa da frustração dos tratamentos anteriores e da expectativa baixa. Só que aí a gente encontrou um movimento bobo, um movimento extremamente bobo, onde essa paciente colocava um dos pés na cadeira, uma faixa na lombar amarrada na fechadura da porta lá do consultório e dobrava para trás com a pressão extra da faixa. Essa, esse, esse movimento específico, eu achei a preferência direcional dela. A preferência direcional fez com que a dor proximal da coxa e do glúteo desaparecesse e a dor em faixa na lombar centralizasse no meio da lombar. E essa é uma resposta extremamente favorável, que geralmente em 3 meses esse paciente está muito melhor, coisa de 70, 80, 90% melhor. Eu nunca prometo 100%, apesar de ter pacientes que melhoraram 100%, eu nunca prometo 100%, porque a literatura traz que cerca de 45% dos pacientes não vão zerar a dor. Então a gente nunca sabe qual o paciente que vai zerar, qual o paciente que não vai zerar. A gente promete controle da dor. Você vai voltar a ter qualidade de vida, vai voltar a fazer o que você gosta, vai diminuir a intensidade da dor, a necessidade e frequência de uso de medicação, a frequência de uso de medicação, as idas às emergências, enfim, vai melhorar muita coisa, mas eu não te prometo zerador. Eu sou realista com você e eu não quero gerar falsas esperanças. Então, com essas mesmas palavras que eu estou falando aqui para vocês, foram as palavras que eu usei com a paciente. E essa paciente teve aquele terceiro fator que eu expliquei no início da live. Caio, como assim o terceiro fator? A violação da expectativa. A preferência direcional encontrada depois de testar vários movimentos para ela, que centralizou a dor dela e melhorou ela 70%, gerou uma violação completa das expectativas porque ela já tinha feito fisioterapia em vários outros profissionais e ninguém tinha proporcionado em um atendimento um alívio tão significativo como o que ela teve comigo. E isso não foi o efeito do meu movimento, isso foi a mudança de desfecho. Quando o paciente está com dor e procura um tratamento, a expectativa que o paciente tem já tende a ajudar o paciente a melhorar. Você estando de jaleco, atendendo cordialmente, você estando arrumado, num ambiente legal, tratando o paciente bem, já vai fazer o paciente se sentir melhor. E isso não quer dizer que foi eficácia da minha intervenção, tá? Só que isso violou a expectativa dela. Então eu acendi um buraco na, no fim do túnel, a luz no fim do túnel, ela começou a enxergar que realmente ela poderia melhorar comigo. Então ela me deu chance de ser efetivo contratando o tratamento que eu vendi para ela por 3 meses. Graças a Deus teve alta, deu seu feedback lá no Google, falou bastante da hernia de disco. Inclusive o feedback dela tá aqui num post fixado aqui do Instagram, tá? Aqui no meu Instagram tem uma publicação com relatos de 10 pacientes de destaques, que são pacientes que tiveram resultados impressionantes com o meu tratamento. E essa semana vai ser fixado mais um post carrossel com 10 feedbacks de outros pacientes que tiveram resultados impressionantes com o nosso tratamento. Então, a gente tem que entender claramente o que é um tratamento científico, o que não é um tratamento científico para hernia de disco. E você, como leigo, depois dessas informações, você vai saber exatamente o que vai te deixar dependente e o que vai te deixar com autonomia. E esses pacientes que vocês estão vendo feedback aí, eles tiveram dor de novo. Só que quando eles tiveram dor de novo, o WhatsApp deles, ó pessoal, o WhatsApp deles estavam lá com todos os vídeos dos exercícios específicos que eu passei para eles. Entende a diferença? Eles não precisam mais de mim para controlar o mesmo problema. Se eles tiverem problema em outro local do corpo que não tenha relação com o que eu tratei, talvez eles precisem de mim novamente. Talvez o conjunto de exercícios que estão no vídeo deles, específico para eles, façam eles melhorarem sem depender de mim. E é justamente por isso, pelo tratamento ser ativo, envolvendo a participação do paciente, do ponto de vista cognitivo e funcional, do entendimento do problema, por que eu tive a crise, por que dói, o que é que eu tenho que fazer para melhorar, o que é que eu tenho que fazer para a dor não voltar, né?
Esse entendimento, associado à participação do paciente, é o que faz o paciente melhorar sem a gente precisar usar terapias manuais, usar agulhas de acupuntura ou dry needling, usar técnicas específicas com artefatos de liberação miofascial instrumental e por aí vai. E isso dá autonomia para o paciente. Essa é a chave do tratamento, tá? Então, por que que todo paciente deveria escolher a fisioterapia como tratamento prioritário para a crise de coluna por hérnia de disco? Tem um estudo que eu cito sempre, né, que é o The Economical Costs of Back Pain in United States, que é um estudo de 2014, que mostrou que esse quadro de dor na coluna gera um custo operacional anual de 623 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E no Brasil não é diferente. O que é que eu quero trazer com isso para você? É que há 2 décadas, dor lombar e dor cervical são líderes mundiais num ranking de anos vividos com incapacidade comparado com doenças cerebrovasculares, por exemplo, com diversas outras 380 doenças. E essa pesquisa se chama Global Burden of Disease e é uma pesquisa patrocinada pelo Instituto Bill e Melinda Gates. O que eu quero dizer com isso? É que a tecnologia ela está avançando cada vez mais nas últimas 2, 3 décadas e os pacientes, segundo Richard Dale, que é um outro pesquisador que analisou o custo operacional de procedimentos que foram feitos para hernia de disco em pacientes por cerca de 20 anos. E o crescimento foi de 624% em injeções de bloqueio, 320 e tantos por cento em procedimentos de fusão como artrodese lombar, prescrição de opioides, mais de 200% de aumento, ou seja, a gente está cada vez mais intervencionista, estudando procedimento, como se a dor na coluna fosse só a hérnia que está inflamada, e eu vou desinflamar a hérnia e vai resolver tudo. Não, a dor na coluna é multifatorial, envolve o aspecto biológico, social e psicológico. Então, do biológico, o padrão de movimento que tem medo e evitação. O padrão de movimento que tem hipervigilância, ai meu Deus, vai doer. Que tem contração antecipatória protetora porque o paciente acha que vai machucar, porque ouviu uma barbaridade de um ortopedista ou de um fisioterapeuta que falou assim: olha, sua ressonância mostra uma coluna de uma pessoa de 80 anos. Olha, sua ressonância, não sei nem como você está em pé. Talvez se você tropeçar aí você fique tetraplégico. Teve um paciente que a gente atendeu que ouviu isso de um médico de São Paulo, de um grandíssimo hospital. E voltou com a catastrofização lá em cima, com o padrão de movimento completamente alterado. Certa vez eu atendi uma paciente com hérnia de disco que ela teve uma crise cervical. Ela não fez a ressonância, tratou comigo por 2 meses, melhorou quase 90%. Melhorou muito, muito mesmo. Também tem feedback dela aqui. E aí eu estava num curso em São Paulo, isso foi 2017, antes da pandemia. Se você for nos destaques aqui, os destaques do Instagram tem pacientes. Você pode clicar lá que você vai ver muitos pacientes que deram feedback pra gente, tá? Essa paciente, ela teve uma crise enquanto eu estava em São Paulo. E antes da pandemia, eu não estava atendendo teleconsulta ainda. Só estava atendendo presencial. Então eu indiquei ela para um colega. Ela não teve condições para pagar o colega, que na época cobrava um valor maior do que o meu, do que eu cobrava naquela época. E ela foi para outro profissional. Esse outro profissional pediu ressonância não só do lugar que estava doendo, pediu ressonância da cervical, dos ombros, da lombar e dos quadris. Não, e da torácica, perdão. Quando eu cheguei de São Paulo, que ela voltou para o tratamento, que ela voltou, ela tinha piorado num estado muito maior do que quando eu conheci ela para o primeiro tratamento. E o que ela foi categórica em me dizer: Caio, eu tenho 15 hérnias de disco. Tá, fala mais, como é que você descobriu isso? Aí ela contou essa história que eu contei para vocês aqui. E, gente, é aterrorizante a forma como que a comunicação dos profissionais de saúde piora o quadro dos pacientes. Por isso, a recomendação do Choose Wisely Brasil é não fazer ressonância magnética. Se você não tem pelo menos 6 semanas de uma crise de coluna, se você não estiver apresentando piora progressiva e sinais que eu já falei aqui nessa live,
Por isso, porque o paciente piora absurdamente. Quando eu fui ver as ressonâncias, ela não tinha 15 hérnias nenhuma. Ela continuava com as 3 hérnias de disco, uma na cervical e 2 na lombar. Só que ela descobriu várias protusões que foram chamadas por esse profissional de hérnia. E a paciente entrou em prantos. O filho dela disse que ela chorou muito e que voltou sem querer fazer nada em casa, pagando mais diarista, tendo mais despesa com diarista, porque ela não estava fazendo nada em casa, com medo de piorar o quadro. Então, todo tratamento para crise de hernia de disco, de dor lombar, de dor cervical, deveria ir para a fisioterapia primeiro, porque a fisioterapia não depende de exame de imagem para diagnosticar e tratar você. É difícil superfaturar com fisioterapia, mas com remédio tem comissionamento, com exame de imagem tem comissionamento, com procedimento tem comissionamento. Os caras ganham o que eles trabalham e ainda ganham comissões dos procedimentos que eles indicam. Com fisioterapia, com agulha de acupuntura, com exercício, não dá para superfaturar. Então, a economia desse estudo aí mostrou que o paciente que vai direto no fisioterapeuta, além de sair da cirurgia em mais de 78% dos casos, como eu falei anteriormente, ele economiza num custo efetivo total no lifetime learning, que fala, né? Quanto tempo aquele paciente precisou de você várias vezes na vida, né? Quantas vezes ele precisou de você. É, ele gasta US$ 2.700 a menos do que quando ele vai para o médico fazer ressonância, voltar no médico, tomar remédio, fazer procedimento e para fisioterapia, para depois voltar no médico e ter alta. Bote na sua cabeça uma coisa: o fisioterapeuta é um profissional independente do médico. O fisioterapeuta ele tem a habilidade de avaliar, diagnosticar, tratar e planejar a alta do paciente sem depender de ninguém, de médico, de educador físico, de psicólogo, de ninguém. O fisioterapeuta ele pode pedir ajuda do médico quando o paciente é refratário e precisa, por exemplo, de um antidepressivo, de um corticoide, de um analgésico, porque a fisioterapia está sendo muito dolorida e a gente está estagnando na evolução. O fisioterapeuta ele pode pedir ajuda de um psicólogo quando o paciente tem um nível de hipervigilância, medo, evitação, catastrofização muito grande que está atrapalhando a reabilitação da hernia de disco. Ele pode pedir ajuda, mas ele não depende desses profissionais para trabalhar. E, infelizmente, muitas pessoas ainda entram em contato na nossa central de atendimento falando assim, ó: o doutor especialista em joelho me passou 20 sessões de fisioterapia. Quanto é 20 sessões com você? E não é assim que a banda toca. Porque o doutor te deu um diagnóstico baseado na imagem. A gente vai te dar um diagnóstico baseado no exame físico, na capacidade funcional. É diferente. Então, por mais que o seu joelho tenha condromalácia patelar, artrose, tendinopatia, rofite, enfim, lesão de menisco, o seu joelho, baseado nos testes de movimento, pode apresentar 18 características completamente diferentes. Pode ser um bloqueio de movimento por rigidez, pode ser uma restrição de movimento, pode ser uma aderência de raiz nervosa, pode ser um trauma em recuperação, pode ser um quadro pós-operatório, é, é, pode ser uma disfunção contrátil, pode ser uma disfunção articular, enfim. Tem várias características que seu joelho pode apresentar que determinam que na fisioterapia seu tratamento seja completamente distinto. A gente recebe receita de médico dizendo assim, ó: alongue e fortaleça, use eletroanalgesia, repouso absoluto. Porra, o médico tá dizendo que é o que o fisioterapeuta deve fazer. Pra que porra ele fez medicina? Pra que existe fisioterapeuta então, se o médico tá dizendo que a gente tem que fazer? E geralmente quando a gente recebe essa carta é tudo atrocidade. O paciente não precisa de nada daquilo. Precisa de coisas completamente diferentes. Então, gente, se preparem, porque o discurso entre a maioria dos ortopedistas e a maioria dos fisioterapeutas é completamente discordante. E quando ele é unificado, raramente é porque ele está baseado na literatura científica. Frequentemente é porque o fisioterapeuta é contratado daquela clínica, trabalha para aquele médico e não pode falar o que ele deveria falar para o paciente, porque precisa se manter financeiramente. Então, o sistema de saúde realmente é um nojo. Eu faço de tudo para não precisar do sistema de saúde. Eu faço de tudo para pesquisar profundamente, cientificamente, sobre qualquer problema clínico que eu tenha, para quando eu estiver diante de um médico, diante de um fisioterapeuta, eu ter arsenal de comunicação para falar sobre as evidências com esse profissional, para ver se o profissional está atualizado mesmo. E geralmente eu não me identifico como profissional de saúde. Eu vou como uma pessoa normal e analiso tudo que o profissional tá fazendo. Quando eu vejo que é uma coisa muito fora de si, aí eu falo: olha, trabalho com isso, trabalho por isso, sou especialista nisso. E eu li que isso, e aí. O que o senhor acha disso?
E aí o tratamento do profissional comigo muda completamente. Muda absurdamente, porque ele tá vendo que ele não tá falando com um leigo qualquer. Então o tempo de consulta aumenta, o médico levanta para me examinar fisicamente, coisa que ele não fez, ficou só conversando e anotando e passando o remédio. Então os profissionais de saúde eles precisam sair do piloto automático, tá? Então o tratamento deve ser prioritário na fisioterapia, não é porque a gente é melhor não, é porque o custo para o paciente por sistema de saúde é menor quando ele vai primeiro no fisioterapeuta. E isso não quer dizer que esse paciente não vai precisar do médico depois. Ele pode precisar dos dois juntos. Mas ir direto no fisioterapeuta é a escolha mais segura e mais eficiente, segundo a literatura. Caio, você falou uma vez nos stories que existe uma compressão do nervo ciático que é falsa e outra que é verdadeira. Então eu vou te dizer o seguinte: vamos ver se é o seu ciático que está fazendo doer? Você vai deitar de barriga para cima, exatamente como meus dois dedinhos, totalmente relaxado, e vai tentar levantar a perna que dói 90 graus. Apontar a perna para o teto, assim, ó, sozinha. Quando o ciático está afetado, o paciente não passa daqui, ó, 35, 45 graus. E quando ele chega nessa angulação, reproduz a dor da queixa dele. Isso quer dizer que o ciático está aprisionado. Aprisionado em um dos 7 pontos de aprisionamento que saem da lombar e descem até o pé. O ciático passa por toda essa região e vários pontos musculares podem gerar o que a gente chama de entrapment neural. Esse entrapment, ele melhora com muita desensibilização, com muitas técnicas de neurodinâmica clínica graduais para que o nervo melhore o seu movimento dentro da coxa, tá? Um outro ponto é que o ponto do aprisionamento ser falso é o seguinte: mesmo que você agora aí deite de barriga para cima e levante a perna reta sem dobrar o joelho e produza dor com 35 a 45 graus, evidenciando que tem um aprisionamento neural do ciático, as estratégias da fisioterapia musculoesquelética são capazes de alterar completamente esse teste. Tem um paciente que a gente está tratando, está na 18ª semana, de uma síndrome dolorosa crônica, lombar, com ampliação de campo receptivo nos 2 glúteos e no testículo. E quando o bicho pega, ele tem esse teste do ciático totalmente positivo. Ele levanta um pouquinho a perna, já dói. E quando a gente usa movimentos específicos nele, o teste muda completamente. Ele recupera essa habilidade instantaneamente. Ou seja, não é uma ciática verdadeira. É um aprisionamento neural por um bloqueio mecânico que está acontecendo na coluna ou no quadril. Quando a gente coloca estratégia na coluna ou no quadril, quando a gente fala estratégia, a gente quer dizer movimento específico, tá? Quando a gente bota um movimento específico na coluna ou no quadril, o teste dele é negativo, ou seja, não é uma ciática verdadeira. E se ele acreditasse que era uma ciática verdadeira, a vida inteira ele ia achar que estava inflamado e tomar corticoide e tomar anti-inflamatório. A vida inteira ele ia dizer que o disco ia achar que o disco inflamou, que a hérnia tá pinçando e que ele ia ter que fazer cirurgia, que ele só ia resolver com cirurgia. Mas essa experiência positiva com o movimento que eu proporcionei para o paciente fez com que ele acreditasse que o problema dele é stiffness, ou seja, rigidez. Rigidez na articulação. Tá bom? Essa é a diferença de uma compressão do nervo ciática falsa para uma verdadeira. A verdadeira a gente vai colocar a estratégia de movimento e não vai mudar o teste. O teste vai continuar positivo. E esse teste tende a começar a mudar lá na 6ª semana, tende a começar a mudar de novo na 12ª semana, na 18ª semana, na 24ª semana, e ele vai melhorando com o tempo. Não é instantâneo, como no quadro de ciática falsa. E o fato de ser instantâneo, eu quero alinhar sua expectativa aqui. Quando sua ciática é falsa e você melhora muito já no primeiro contato. Não quer dizer que você está de alta e que só uma consulta serve para você. Não existe tratamento para hérnia de disco que não dure no mínimo 3 meses. Se existir, é algum ignorante ou charlatão querendo ganhar seu dinheiro. Uma hérnia de disco com radiculopatia, o tratamento dura 1 ano. Uma hérnia de disco sem radiculopatia, o tratamento dura de 4 a 6 meses. Uma hérnia de disco com aprisionamento neural falso, o tratamento dura 3 meses. Não existe tratamento de uma consulta. Então, se você que está me assistindo aí nesse podcast, me ouvindo no Spotify, vendo no YouTube, se você deseja algum dia fazer uma consulta comigo,
esteja preparado para fazer o tratamento. Porque a consulta, por mais que te melhore, não é suficiente para te proporcionar alta. Pelo contrário, a gente tem experiência em consultório de pacientes que melhoraram muito com a consulta, não fecharam o tratamento e 2, 3 meses depois voltaram com um quadro pior. Ou seja, aquele bloqueio de movimento virou uma radiculopatia. E o que eu tentei vender que era só 3 meses, agora precisa ser 1 ano. Então, o paciente mesmo se complica quando ele melhora demais logo de cara. Só que a gente precisa melhorar o paciente muito, o máximo que a gente pode logo no primeiro contato, para fazer com que o paciente viole a expectativa, como eu falei no início da live. A violação da expectativa, a janela de esperança aberta, é o que faz o paciente aumentar a expectativa positiva, diminuir o senso de fragilidade, melhorar a autoeficácia, se comprometer com o tratamento, ter uma janela para mudança de estilo de vida, que é o que a gente faz de melhor para que o paciente melhore. Tá bom? Então, diferenças entre ciática falsa e verdadeira foram esclarecidas nesse tópico. Qual a importância do exame de imagem nesse processo? Será que o exame de imagem não serve para nada? Não é isso. Além de quando feito desnecessariamente antes de 6 semanas, sem sinais de gravidade que eu já citei aqui, o exame de imagem serve para afastar patologia grave. Então, muitas vezes o paciente tá com nóia na cabeça. Meu Deus, essa minha dor lombar não melhora. Eu já tenho 6 anos de dor. Eu já tenho 10 anos de dor. Eu já tenho 3 anos de dor. Será que eu tô com câncer e ninguém tá descobrindo? Vou fazer a ressonância. Se o paciente ficar com essa nóia, essa hipervigilância, o nível de ansiedade vai aumentar e vai comprometer todas as esferas da vida. Nesse caso, é melhor que o paciente faça logo a ressonância dele, porque ele faz, vê que não tem tumor, vê que não tem malignidade, não tem fratura, não tem infecção, não tem espondilolistese, não tem uma hernia de disco extrusa ou sequestrada, nem falei da sequestrada, né? A sequestrada é quando um pedaço do disco se fragmenta, se solta, sequestro, e fica como se fosse um corpo livre ali na raiz de nervo, gerando dor, agulhadas e choques esporádicos. Às vezes você dobra ou roda, não sente nada. Às vezes você dobra e roda e sente um choque e agulhada. Hernia de disco sequestrada é complicada. Então, é importante para isso, né? O paciente tirar a noia da cabeça que ele não tem nada grave. Ele não tem nem os sinais que eu falei no início de patologia grave e ele não tem nada de grave mostrando na ressonância. Então, existe uma importância, né? Quais são as crenças mais comuns do paciente com hernia de disco? Muitos pacientes com hernia de disco, eles são encorajados a não correr, a não fazer musculação ou agachamento, porque essas atividades vão proporcionar impacto. Já te falaram que você não pode fazer impacto? Deixa eu te falar uma coisa. O impacto sistematizado de forma gradual, é claro que a gente não vai chegar com você na primeira consulta numa crise de radiculopatia com hérnia, uma crise de hérnia com radiculopatia na fase irritativa, onde você não tolera nenhum movimento e a gente tem que fazer controle da dor por 6 a 8 semanas sem fazer nada, só acupuntura, só terapia manual, só padrão respiratório, só higiene do sono, só entendimento do problema e aconselhamento positivo para que o paciente comece a desensibilizar o sistema nervoso e reduzir a percepção de dor. É claro que a gente não vai pegar um paciente no quadro desse e colocar para pular, para fazer salto, para fazer afundo, para fazer cambalhota, para fazer trampolim, que é o que você me vê fazendo com os pacientes aqui. Nenhum daqueles pacientes que vocês veem nos stories aqui começaram fazendo o que eu mostro. Eles estão no mínimo do meio para o final do tratamento. No início, a história é completamente diferente. Então, o impacto ele precisa ser muito gradual, porque ele vai favorecer a produção de osteoblastos e a redução de osteoclastos. Os osteoblastos vão pegar o cálcio do sangue e jogar no osso e melhorar sua densidade mineral óssea, sua qualidade de cartilagem, de articulação. Como é que o impacto é ruim? Se o impacto remodela o osso, se o impacto melhora a força muscular, o condicionamento físico e, consequentemente, o estresse metabólico que vai fazer com que o paciente tenha analgesia e controle da dor. Não entendeu alguma coisa até aqui? Pode comentar que eu vou ter o prazer em te responder. Às vezes a gente fala muito técnico e esquece de falar para os leigos, mas eu quero que você, leigo que esteja me ouvindo aqui, comente. Nenhuma pergunta é boba. Mande o seu comentário, a sua pergunta sobre o seu quadro de crise, sobre as dúvidas que você tem sobre os tratamentos que você passa, que a gente vai tentar te dar um panorama geral e te responder nos comentários, tá? Ou até mesmo em vida ou nos stories. Sempre tem caixinha de pergunta lá. Se você for lá nos stories, você pode ver uma caixinha de pergunta e perguntar, que sempre no dia seguinte a gente responde em vídeo para vocês, tá?
É, então, essa crença que não pode impacto, ou que não pode dobrar, porque se dobrar o disco vai bater no nervo e vai comprimir ainda mais, são crenças que aumentam a evitação, que aumentam o medo e a hipervigilância, favorecendo com que você cronifique o problema. A gente tem que quebrar isso. Tem um caso muito específico, né? Operei a coluna e continuo com dor. Chama-se síndrome de falha cirúrgica. Existem três tipos de dor predominante: nociplástico, nociceptivo e neuropático. No tipo nociplástico, há uma alteração processual no sistema nervoso, isto é, não é o lugar da hérnia que está fazendo doer, mas é um defeito no processamento do sistema nervoso. Esse paciente com dor nociplástica vai lá, opera a coluna e continua com dor. O paciente com dor neuropática mista, central e periférica, opera, diminui a dor na perna, mas continua com dor na lombar. O paciente com dor neuropática periférica e mista com nociceptiva química inflamatória opera e sai parecendo um deus voando, querendo correr e jogar futebol, porque para esse paciente a cirurgia é extremamente indicada, é rigorosamente indicada, entende? Então, existem casos que você vai operar, a estatística fala aí em cerca de 46% dos casos, que você opera e continua com a dor se sua dor foi crônica, se sua dor for crônica, né? Combinação de fisioterapia, medicina e psicologia, por quê? Ora, a dor gera um padrão de pensamento. O pensamento gera uma emoção, um sentimento que muda o seu comportamento. Por exemplo, comportamento de abaixar-se. Pacientes com dores crônicas comumente movem-se de forma diferente e isso não é visível aos olhos nus desses pacientes. Só aos olhos treinados de terapeutas experientes. Então, um paciente que anda parecendo um robozinho, sem dissociar a cintura, é um paciente que anda parecendo um robozinho com o ombro perto da orelha, que anda mordendo, que anda com a língua no céu da boca, com um masseter completamente tenso, porque ele está cauteloso para se mexer em qualquer situação do dia a dia. Então, a dor gera um pensamento, que gera emoção, e um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento gera uma evitação. Essa evitação aumenta seu medo, que aumenta o ciclo de incapacidade, potencializando o isolamento social. Geralmente, esses pacientes têm privação de lazer. No geral, eles não querem ser o chato do rolê. Eles não querem mais incomodar a família por causa de dor, incomodar o cônjuge dizendo que está com dor. Eles não se sentem aceitos pela família, nem com suporte social, porque algumas pessoas da família que têm ignorância completa a respeito do problema não validam o que o paciente está sentindo. Então o paciente fica meio que desacreditado. E isso potencializa o humor deprimido e potencializa o ciclo de dor. Ó que ciclo vicioso. Você acha que um fisioterapeuta sozinho vai tratar isso? Claro que não. A gente precisa de alguns antidepressivos de ação dual ou tricíclica, de alguns opioides, de alguns medicamentos que ajam no sistema nervoso central para inibir certas substâncias que são liberadas no espectro que é pronoceptivo, que é onde o paciente tem muito mais chance de ter outras crises, de ter mais incapacidade de não responder a tratamentos. A medicação vai entrar no sistema nervoso e vai ajudar nisso aí. Esse paciente ele precisa de desfusão cognitiva, de reestruturação cognitiva, através das terapias cognitivas comportamentais, que são de forma magistral praticadas pelos nossos colegas psicólogos, para mudar esse padrão de pensamento e quebrar esse ciclo vicioso. Esse paciente, ele precisa do fisioterapeuta músculo-esquelético para substituir todas as terapias passivas pelas quais ele passou e criar novas experiências positivas com movimentos que ele temia fazer. O movimento que ele temia fazer pode ser carregar o filho no colo, ou entrar no carro tranquilamente, ou vestir uma calça, ou rodar uma maçaneta de porta. Se o paciente tem medo de evitação, ele faz com cautela. Se ele faz com cautela, ele faz com superatividade muscular. Se ele tem superatividade muscular, ele tem mais hipervigilância. A hipervigilância intensifica o sinal da amígdala no cérebro, que detecta ameaça, que desperta cada vez mais sinal de cronificação de dor. Então, o buraco é muito mais embaixo. Não é só ver a hérnia na ressonância e fazer uma dissectomia ou endoscopia, uma cirurgia endoscópica para remover a hérnia de disco, que o paciente vai estar livre do problema. Não é assim o problema. Eu acho que não é assim que a gente trata a dor crônica, principalmente a dor secundária por hernia de disco com ou sem radiculopatia, tá?
Quanto mais você recebe tratamento passivo, quanto mais você recebe tratamento passivo, tratamento que eu já expliquei aqui, depois se você não viu, você vê a reprise, mais você tem lipossubstituição. O que é lipossubstituição? A musculatura começa a ser substituída por infiltrado de gordura, que é ineficiente no processo metabólico, que é o que vai atingir o sistema nervoso pela hipoalgesia induzida pelo exercício, para que você controle a dor. A gordura não é tão eficiente metabolicamente falando, para proporcionar esse estresse que vai gerar analgesia. E quando te falam sobre inflamação, eu quero fazer um alerta para você. Os estudos mostram que os pacientes que tomam anti-inflamatório retardam 3 vezes mais a recuperação do que os pacientes que não tomam anti-inflamatório. Então, cuidado com o profissional que você procura. Os estudos mostram que quem faz ressonância antes de 6 semanas retarda a recuperação do que o paciente que não faz ressonância. O seu lugar é na fisioterapia musculoesquelética. Eu desejo demais que você tenha aprendido isso com essa live. Porque são 8h30 de uma terça-feira e eu tô aqui mandando esse recado para vocês, porque a gente recebe cada coisa por teleconsulta, por consulta presencial, que realmente faz a gente, enfim. Bom, se você gostou e me acompanhou até aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, você pode curtir, comentar, compartilhar, mandar para aquele familiar que está sofrendo com hernia de disco, que está fazendo tratamento que não está funcionando, para a gente ajudar cada vez mais pessoas a não fazerem cirurgias e procedimentos desnecessários, a terem uma reabilitação eficiente no tratamento da dor nas costas e da hernia de disco, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.